correção, não é? Da atividade avaliativa do ciclo de análise de crédito e cobrança, né? Então, vamos ao último ciclo desta parte aprendiz. Esta atividade, então, que coloca fim aí a trilha de estudos dentro do projeto aprendiz. Então, a primeira questão aqui é o que são cadastros e para que servem os cadastros. Então, o que são cadastros e para que servem os cadastros? Como nós vimos, cadastros são banco de dados que contém informações sobre algo ou sobre alguém. Os cadastros servem para dar à organização informações administrativas, da área de marketing e cobrança a respeito de seus clientes ou da organização de seus produtos. Então, cadastros, o que são? Cadastros são um banco de dados que contém informações sobre algo, sobre alguém. Eles servem para dar esta informação às organizações, às empresas, para tomar decisões a partir desses cadastros. Pergunta número 1 aí, então, devidamente alinhada, não é mesmo? Vamos à questão agora de número 2. Qual o objetivo de atualizar periodicamente os dados dos clientes nos cadastros de uma empresa? Qual o objetivo de atualizar periodicamente os dados dos clientes nos cadastros de uma empresa? Ora, a atualização periódica de dados do cliente é necessária para que a empresa tenha sempre condições de utilização do cadastro. Se o cadastro, não é? Que é esse banco de dados que contém as informações, estiver desatualizado, ele não serve para muita coisa, não é mesmo? Vai ter ali dados desatualizados, então, como utilizar um cadastro desatualizado? Então, o objetivo de atualizar periodicamente os dados dos clientes nos cadastros de uma empresa é justamente tornar o cadastro de clientes efetivo, funcional, né? Fazer, então, com que o cadastro de clientes da empresa funcione. Se tiver desatualizado, né? Não vai ter aí grande serventia. E o próximo. Tranquilo, queridos alunos, até o momento. Alguém gostaria de fazer algum comentário dessas duas questões? Acertaram? A terceira questão, ela diz o seguinte: assinale V, né, para as frases com conceitos a respeito desse tema verdadeiro, né? E F para os conceitos falsos. Primeiro conceito aqui. Para garantir a veracidade dos dados fornecidos pelo cliente, a empresa solicita comprovante de endereço e salário. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Certa resposta. Isso mesmo, verdadeiro. Próxima definição aqui. Atualmente, a maioria das empresas
fazem seus cadastros em fichas que são preenchidas manualmente. Então, atualmente, né, a maioria das empresas fazem seus cadastros em fichas que são preenchidas manualmente. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Atualmente, Verdadeiro. utiliza Eu acho que é mais... falso. Computador. É falso, né? Atualmente, a maioria das empresas faz o seu cadastro online, inclusive, né? Não tem nem papel na jogada. Quanto menos papel, melhor, né? Então, atualmente... Então, esse segundo conceito, ele é falso. Atualmente, a maioria das empresas faz seus cadastros automaticamente, eletronicamente, né? Utilizando recursos aí de software, dentre outros, né? Então, é falso esse segundo. Os recursos tecnológicos aí vêm substituindo, né? Aquele processo que se chama processo de digitalização. E aí, dentro desse processo, muitas situações de gestão, né, vão sendo digitalizadas, né? Trocando aí preenchimento manual, por exemplo, por um preenchimento eletrônico ou digital. Terceiro conceito. Para o departamento de marketing, os cadastros de clientes não são importantes. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, né? São importantes, sim, né? Imagina, um cadastro atualizado ali, para quem está fazendo marketing, preço, nós nos aproximamos aí do Dia das Mães, não é? Então, saber aí agradar famílias, né? Com as promoções, chamar aí, fazer uma chamada especial nessa retomada aí, fase de transição, não é? Essa abertura gradual aí das atividades, muito importante, né? O marketing, para o marketing aí, o cadastro de clientes. Próximo conceito. O departamento financeiro da empresa analisa os dados contidos no cadastro do cliente para conceder crédito ao mesmo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? A famosa análise de crédito, com base ali nos dados, para verificar se pode ou não conceder aí crédito ao cliente, verifica-se, né, os dados contidos. E, por fim, aqui, os bancos de dados dos clientes devem ser atualizados periodicamente. Até falamos sobre isso já. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. Quarta questão aqui, chegando, né? Diz o seguinte: qual a legislação que protege os direitos dos clientes? E qual o órgão responsável por reclamações de clientes insatisfeitos com produtos ou serviços adquiridos? Então, qual é a legislação que protege o direito dos clientes e qual o órgão responsável por reclamações de clientes insatisfeitos com produtos ou serviços adquiridos? Código de Defesa do Consumidor. O Muito órgão é o bem. PROCON. Isso, certa resposta. A legislação que protege os direitos dos clientes é o Código de Defesa do Consumidor. E o órgão responsável por reclamações de clientes insatisfeitos com produtos ou serviços é o PROCON. Muito bem, exatamente. São essas as respostas aqui a 4. Código de Defesa do Consumidor e o PROCON. Vamos aqui completar as frases, né? Ainda sobre essa temática, né, da análise de crédito e cobrança. E diz o seguinte, a primeira frase:
é o conceito de crédito. Crédito é o ato de disponibilizar uma quantia em dinheiro a um terceiro com a promessa de pagamento futuro, acrescida de juros ou não. Então, o que está faltando aqui? A palavra juros, né? Então, crédito é o ato de disponibilizar uma quantia em dinheiro a um terceiro com a promessa de pagamento futuro, acrescido de juros ou não. Isto é crédito. Vamos à segunda? Vocês também podem participar se quiserem. O banco capta dinheiro com clientes que têm recursos disponíveis e os repassa aos tomadores de recurso em forma de Empréstimo. empréstimos. Não coloquei o restante, eu coloquei empréstimos. Empréstimos. Joia, empréstimos. O banco capta dinheiro com os clientes que têm recursos disponíveis e os repassa aos tomadores de recursos em forma de empréstimos. Este aqui também não estaria incorreto, né? Se a gente utilizasse a palavra crédito, ok? Porque o que o cliente tem é o crédito, né? O empréstimo é o processo. Não está errado, mas aqui é só fazendo um comentário de que esses recursos repassados, né, são créditos por clientes, né? Evidentemente que ele está emprestando esse dinheiro aí. Certa resposta. O terceiro conceito, uma boa política de crédito deve levar em consideração fatores como o valor do crédito a ser concedido, as garantias oferecidas na negociação, o histórico de relacionamento do cliente com a empresa, etc. Lembrando que quanto maior, né, o crédito aí, mais garantia se pede aí do cliente, né, nessa transação. Então, as políticas de crédito, elas têm variação, depende da empresa, né? Cada vez mais difícil. É preciso, além de cumprir vários outros requisitos, ter quantos anos completos para poder... 18 anos. Isso, 18 anos, né? Então, aqui é preciso, além de cumprir vários outros requisitos, ter 18 anos completos ou enquadrar-se de acordo com a lei nos requisitos previsto no Código a certos atos da vida civil, como a emancipação, por exemplo. Então, é preciso ter 18 anos completos para essa relação de análise de crédito, de concessão de crédito, né, se possível. E aqui é o último dos nossos conceitos para completar. Antes de conceder qualquer limite, a empresa solicita uma série de informações que devem ser comprovadas através de documentos de identificação. Muito bem. Certa resposta aí. Fechando a questão de número 5. Sexta questão. Cite e descreva as 4 principais formas de cobrança. Então, quem poderia dizer aí 4 principais formas de cobrança? Acho que eu. Seria cartas, telefonema, visitas pessoais e empresas de cobranças? Boa citação. Boa descrição, né? Então, através aí, eu citaria na ordem de, talvez, de ser as mais adotadas, né? Do jeito que você falou. Começando aí com cartas, envia-se cartas de notificação, cartas de aviso de cobrança aos clientes, depois, ou concomitantemente, o telefonema, né? Os telefonemas, aí que são muito comuns, e empresas de cobrança. Eu acho que
Já nessa ordem aí, eles já aproveitam dessa ordem como as principais dentro desse ciclo. É que como a pergunta falava de quatro... Sim, com certeza. E aí a gente poderia acrescentar, né, algo que talvez não tenha no nosso material, mas a gente poderia acrescentar aqui SMS, né, torpedos, né, as mensagens eletrônicas, e também por e-mail, né? Eu acho que nessa pandemia, né, mais do que até a visita pessoal, acho que cada vez mais a visita pessoal ela cai em desuso, né? Certa resposta. Sim. Sétima questão. Sua empresa está contratando um profissional para atuar no setor de cobrança. Quais as principais características que o candidato deve ter para ser selecionado para o cargo? Tem que ser uma pessoa calma, cordial, que tem empatia, capacidade de persuasão, facilidade de relacionamento e atitude comum de profissionais que lidam com o atendimento ao público. Muito bem, exatamente aí, né? Então, o profissional para atuar no setor de cobrança, né, precisa ser calmo, né? Vou citar aqui só alguns: calmo, empático e ter um bom poder de persuasão, não é? Já que o setor de cobrança é um setor importante da empresa, não é? E é necessário para que esse setor tenha êxito de bons profissionais, né, que vão atuar ali na recuperação do crédito. Então é preciso desse poder de empatia, que seja preparado, né? O tom de voz seja adequado, né? A Bianca está completando aqui também pelo chat, isso mesmo, Bianca. Precisa mesmo. Tá certa a resposta. Muito bem. Chegamos ao fim, assim, do conteúdo de maneira específica. Tem uma questão reflexiva aqui. Vou fazer para vocês. Responda de forma reflexiva, pensando na empresa que você está estruturando com seus colegas de turma. Então, você está fazendo uma estrutura com seus colegas, né? E daqui a pouco nós vamos fazer aí a apresentação desse projeto. Responda, então. Neste mês, a inadimplência de sua empresa está alta e você tem observado que em sua ficha cadastral faltam alguns dados estratégicos, como telefone para contato. Há também uma preocupação de que as ligações de cobrança não estão sendo efetivas. Quais seriam suas atitudes para resolver esta situação? E aí, queridos alunos? O que vocês fariam neste caso? Talvez começar, né, de maneira estratégica, atualizando os dados e pensando em outro profissional aí para atuar nesta área, fazer a troca. Então, começar uma estruturação de atualização de dados e mudar a equipe ali, fazer uma troca para quem está fazendo os contatos e verificar ali né, se a gente consegue ter e obter melhores resultados. Nós, então, concluímos de maneira efetiva o material relativo ao projeto Aprendiz, hoje fechando com a correção da atividade de análise de crédito e cobrança.